Saber Direito desta semana é com a professora Daniela Lara Martins. O curso é sobre direito ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou a professora Daniela Lara. A nossa disciplina é Direito Ambiental e durante essa semana o nosso tema será espaços territoriais especialmente protegidos. Durante a semana, iremos tratar dos tipos de espaços territoriais especialmente protegidos. Os espaços territoriais especialmente protegidos têm origem na Constituição Federal de 1988. E os espaços territoriais especialmente protegidos que vamos tratar durante o nosso curso são as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal previstas no Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. Qual é a importância de se ter um espaço territorial especialmente protegido? O espaço territorial especialmente protegido é um espaço que, pela sua relevância ambiental, pelas suas características ambientais, pela sua riqueza de biodiversidade, merece um tratamento especial. Tem-se notícia que a delimitação desses espaços territoriais especialmente protegidos ocorre na Europa desde a Idade Média, quando a realeza mandava que se delimitassem esses espaços territoriais para que se mantivesse a fauna em seu habitat natural e a realeza procedesse à caça de animais em seus habitats naturais. Posteriormente, a proteção de espaços surgiu com a Revolução Industrial. As pessoas passaram a proteger os espaços com o objetivo de ter uma qualidade de vida, de ter espaços para onde elas pudessem usufruir da área verde, já com uma consciência diferente da Idade Média e da época da aristocracia. Quando da Revolução Industrial, o aproveitamento desses espaços verdes, dessas áreas verdes, desses locais verdes, passou a ter uma visão diferente. Por quê? As pessoas ficavam fechadas no chão de fábrica durante muito tempo. Ficavam sob a pressão, não tendo nenhuma qualidade dentro do próprio trabalho, não tendo ergonomia, não tendo, o que é ergonomia? Não tendo qualidade ambiental dentro do trabalho. Quando chegava o final de semana, as pessoas precisavam de áreas verdes para relaxar, para aproveitarem o fim de semana com a família e terem uma certa qualidade de vida. Só a partir, então, da Revolução Industrial é que as áreas verdes começaram a ser protegidas com um enfoque mais voltado para a coletividade e o uso de áreas verdes com a real essência de que essas áreas possuem, que é oferecer a qualidade ambiental que elas oferecem, oferecer os serviços ambientais que essas áreas oferecem, oferecer a qualidade de vida que essas áreas oferecem. Então, percebe-se que a proteção
a criação, a proteção de espaços territoriais passou por um histórico aonde o início da proteção não teve o enfoque ecológico, e sim utilitarista, com os objetivos de satisfazer as vontades da realeza. Primeiramente, para que satisfizesse as vontades da realeza. Posteriormente, para que se satisfizesse as vontades da aristocracia. E após a Revolução Industrial é que se passou-se a ter o enfoque de cumprir o papel verdadeiro que é dos espaços verdes. Aí veio a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, que trouxe em seu caput. Dispõe o caput do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, sendo dever do poder público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Lá no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, existe o enunciado das incumbências do poder público. Está lá no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Abaixo do parágrafo 1º, existem os incisos. Os incisos vão enunciar um rol de atividades a serem desenvolvidas. E lá no inciso 3º está disposto instituir em todas as unidades da federação os espaços territoriais a serem especialmente protegidos, bem como os recursos a eles pertinentes. Então, o foco do nosso curso é o parágrafo 3º, inicia-se no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. E por que nós vamos dar esse enfoque tão grande ao inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal? O caput do artigo 225 da Constituição Federal não preleciona que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Lá no parágrafo 1º não foi dito que incumbe ao poder público para garantir esse direito. Que direito? Garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí vem lá no inciso 3º, instituir em todas as unidades da federação os espaços territoriais a serem especialmente protegidos, bem como seus recursos a serem protegidos, sendo que a alteração ou supressão destes espaços somente pode ser feita mediante lei. Por que apenas a supressão pode ser mediante lei? Nós vamos ver isso em uma aula posterior. Então, nós temos que o texto constitucional trouxe uma evolução, ele constituiu uma evolução quando ele nomeou espaços territoriais a serem especialmente protegidos.
Aí, posteriormente à Constituição Federal de 1988, veio a Lei 7.804 de 1989, que alterou o artigo 9º da Lei 6938 de 81, que é a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Então, vamos recapitular aqui. A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Incumbe ao poder público instituir em todas as unidades da federação os espaços territoriais especialmente protegidos, e a alteração só pode ser mediante lei específica, uma vez instituídos esses espaços. Ponto. Artigo 225 da Constituição Federal de 1988, parágrafo 1º, inciso 3. Posteriormente, vem a Lei 7.804 de 1989, que alterou o artigo 9º da Lei 6938 de 81, que é a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que traz em seu inciso 6º como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente a instituição de espaços territoriais especialmente protegidos por todos os entes da federação como instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, vamos recapitular. Primeiro, tem-se que existia a proteção ambiental, existia-se a criação de espaços protegidos apenas com caráter de servir à realeza, posteriormente com caráter utilitarista. Depois foi-se identificada essa proteção dos espaços com objetivo de conceder a benesse de melhor qualidade de vida na época da Revolução Industrial. Posteriormente, veio a Constituição Federal de 1988, trouxe essa denominação espaço territorial especialmente protegido. Veio uma lei posterior, que é a Lei 7.804 de 89, que alterou o artigo 9º da Lei 6938 de 81, que incluiu a criação de espaços territoriais especialmente protegidos como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, até aqui nós falamos da Constituição Federal de 1988, seu artigo 225, falamos da Lei 7.804 de 1989 e falamos da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Agora vamos para a primeira pergunta dos nossos alunos.